Mas tá bom, hoje, escatologia mais uma vez, vamos falar sobre a grande tribulação, estudo do fim dos tempos. Eu sei que a grande tribulação nem sempre não vai fazer muito sentido para nós, né? Porque não vamos viver essa grande tribulação, o que foi. Mas é importante até para a gente entender o porquê que a gente não deve viver a grande tribulação, né? Hoje não consigo esgotar o tema, talvez a gente passe para a semana que vem uma parte, mas realmente é um tema muito interessante que a gente precisa se debruçar um pouco para a gente entender um pouco mais sobre isso tudo e saber que a gente está no caminho certo, seguindo a Cristo, né? Vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre falsos profetas, 2 testemunhas, os 144 mil. Acho que isso eu consigo explanar ainda hoje, tá bom? Então vamos lá, agora resolvido, regularizada a questão do som. Peço perdão mais uma vez aí por esses poucos minutos que gastamos aí sem muita efetividade, mas agora tudo regularizado. Período da tribulação. Uau! O nome assusta, né? Pelo menos para mim. Falar em tribulação, já no mundo já é difícil, que dirá um período tribulacional que vai afetar minha salvação, minha vida como um todo. É complexo o negócio, né? Eu sempre estou começando agora com este gráfico para a gente se localizar, né? Se você olhar para o lado esquerdo desse gráfico, você vai ver o período da igreja ali, que é o nosso período. Aí logo em seguida vem o arrebatamento da igreja. E ao ter o arrebatamento da igreja, aí sim, semana passada nós falamos dessa linha verde que está acima, com o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Mas hoje a gente fala da linha de baixo, né? Que é a questão da grande tribulação. E a gente entra hoje nesse período aqui de baixo, onde são 7 anos de tribulação, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. E para alguns, tribulação, e só os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Para outros, grande tribulação já como um todo, enfim. Isso não afeta muito o que vai acontecer. A nomenclatura você adota aquilo que você achar que deve, né? Isso não muda muito a história daquilo que nós vamos viver. Pois bem, é importante a gente se lembrar que quem traz um primeiro reflexo sobre a grande tribulação foi o profeta Daniel, né? O profeta Daniel, na verdade, no início da igreja em si, muito se rebateu sobre a função profética de Daniel. Se ele era realmente um profeta, se ele era realmente um estadista, um governante. E aí isso foi se gerando uma certa dúvida no decorrer dos anos, mas Jesus vem e põe uma pá de cal quando ele fala de Daniel, ele fala sobre o profeta Daniel, né? Jesus descreve isso lá nos evangelhos, que Daniel era um profeta. Então o profeta Daniel, quando fala da tribulação, então a gente fica com a certeza que realmente Daniel era um profeta e não um estadista, apenas um judeu, alguém do povo de Deus que assumiu uma postura ali, né? Ok? Então a gente tem aí todo esse caminho para entender que a grande tribulação ela começa, então, se você ler lá os capítulos 9 a 12 de Daniel, você vai ter uma noção central acerca disso, do que eu estou falando, né? Deixa eu só pegar uma Bíblia aqui para a gente ter próximo, para a gente fazer leituras no decorrer. Enfim, como eu disse no início, 7 anos, grande tribulação na terra, ok? Essa grande tribulação se dará na terra. Enquanto a igreja de Cristo, lembra? Vamos fazer uma recapitulação aqui muito rápida. Você se recorda lá que nós passamos nas primeiras aulas que o período tribulacional depois do arrebatamento não é para a igreja. Lembra? Tem igreja, tem Israel e tem os ímpios, os gentios, ok? São 3 povos distintos. Hoje nós vivemos a época da graça da igreja. Então a igreja vai ser tirada com o arrebatamento. Quem fica para a tribulação? No nosso entendimento, um entendimento apostólico e pentecostal, fica Israel e os ímpios, ok? Então a gente está tratando de um povo que não somos nós, né? Que se nós perseverarmos até o fim, como Jesus diz,
Se nós continuarmos exercitando a nossa fé, nós não passaremos por esse período tribulacional, ok? Mas é importante a gente saber o que vai acontecer para a gente cada vez mais se tornar servo de Deus e continuar firme nesse propósito, ok? Então a gente tem sempre que lembrar isso para a gente não se perder com essa questão do caminho. Então a grande tribulação, esses 7 anos tribulacionais, serão vividos por Israel, pelos judeus e pelos gentios, porque você conhece, pelo seu vizinho, por quem você trabalha, que não aceitou a Cristo, que entende que isso é bobeira, que ele não está nem aí para isso. Então essas pessoas vão viver a grande tribulação, né? A gente pode ter um contexto real disso nos livros de Daniel e também no Apocalipse. É legal entender também essa questão de Daniel, porque Daniel começa já a ter ali revelações acerca do quê? Do cativeiro que Israel, não sei se você se recorda, mas Israel teve cativo por 70 anos, ele foi cativo pelos babilônios, ali de 605 a 535 a.C., sendo que em 586, 587, os babilônios, eles destroem o templo, né, o templo de adoração, o templo de Salomão, e aí se inicia esse processo se inicia não, ou se dá vazão a esse processo de cativeiro do povo de Deus. Né? Por que o povo de Deus ficou cativo? Outra aula, outra história, outra questão que a gente tem que trabalhar, mas só para te dar uma palhinha, ficou cativo porque foi desobediente, ficou cativo porque não respeitou o 7º ano de descanso da terra, ficou cativo por uma série de situações que desagradaram o coração de Deus, e Deus é justiça, ele não está nem aí se o filho faz alguma coisa errada, ele vai e dá ali a recompensa pelo erro, né? Para não dizer punição. Então foi o que aconteceu com o povo naquela época, né? E Daniel, ele começa a se despontar porque ele tem revelações de sonhos, né? Então, primeiro, ele decifra o sonho de Nabucodonosor, que talvez ele decifra esse sonho e tem um outro sonho depois, numa visão com 4 animais. Talvez você se recorde também desse primeiro sonho que eu quero te dizer, que ele decifra de Nabucodonosor, onde Nabucodonosor vê uma estátua, e aí a cabeça de ouro. Eu trouxe aqui essa imagem aqui para você fazer uma lembrança rápida aí, e ele vê lá que tem a cabeça de ouro, a Babilônia, e depois os peitos e os braços de prata, que são a Medo-Persas, que vão ganhando, né, que vão conquistando o mundo. Então, naquele período, a Babilônia era a cabeça, depois perdeu para Medo e para os persas, para os medos e para os persas essa parte. Aí depois veio a Grécia e dominou por alguns anos também, aí era a barriga e as coxas, depois as pernas de ferro, quando Roma dominou o mundo, né, por muitos anos, aí, por mais de quase 600 anos, se não até um pouco mais. E aí depois a divisão das nações da Europa, que se deu com a perda de Roma, e aí a gente tem uma série como é que eu posso dizer, sucessões neste poder, onde os turcos se ativam de uma forma, os turcos otomanos se ativam de uma forma muito, muito objetiva nesse contexto. Acho interessante isso, historicamente falando também. E por fim ele vê uma pedra, que é a ação divina, que vem e quebra tudo isso, que o poder de Deus é realmente maior que todos aqueles poderes que estavam ali representados, né? Então, só para a gente lembrar isso, Daniel, então, ele começa a ter esse ministério profético, ou então tendo essa questão, sabendo essa questão de ter essa revelação de sonhos, enfim, Deus começa a usar ele dessa forma. Então tem aí alguns, o que eu acabei de dizer para vocês, a gente está escrevendo aí, para você lembrar, que é importante a gente saber dessas coisas. Pois bem, 70 semanas, então sabendo de quem era Daniel, sabendo que Daniel tinha realmente essa força profética, então o anjo Gabriel, depois de uma oração, ele vem e revela a Daniel, lá em Daniel 9, 24, eu recomendo você abrir a sua Bíblia aí comigo, Daniel 9, 24. E a gente vai começar a ver a revelação que o anjo Gabriel traz
de Deus, claro, né? Para Daniel nesse contexto. Diz assim: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O 25 até o 27 diz assim: sabe-se e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, né, com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui nós temos a revelação que foi dada a Daniel, que a gente começa a entender que seriam divididas essas 70 semanas em 7 semanas iniciais, e depois mais 62 semanas, e isso se findaria com a vinda do Messias. E depois teria essa última semana, que seria uma semana que Jesus não estaria mais conosco, né? que a igreja seria arrebatada, o Espírito sairia, e aí sim o príncipe com P minúsculo, na verdade, né? que é o Satanás ou o Anticristo, viria junto com Satanás, junto com o Anticristo, junto com o falso profeta, né? Satanás usando essas duas figuras, traria então assolação sobre a terra. Então a gente começa a entender aí que a palavra de Deus nos revela algumas situações muito interessantes aí. A gente quer se curvar, quer se debruçar nessa aula de hoje com esse efeito desses últimos 7 anos, né? Dessa forma, o que acontecerá nesses últimos 7 anos? Porque pela palavra, as 69 semanas iniciais já se cumpriram com a vinda do Messias. Agora, a gente está só aguardando o início desses 7 anos finais, dessa última semana, semana profética, semana da tribulação. Então a gente vê aí que essas 7 semanas iniciais, eu já entrei um pouco nesse contexto agora, mas a gente tem que as 7 primeiras iniciais seria mais ou menos o período do povo cativo na Babilônia, enfim. É claro que se a gente analisar de 7 vezes 7 dá 49, eles ficaram 70 anos, mas aí vem os concertos por meio que se unem com as 62 semanas, e na verdade assim, se a gente pensar grosso modo nisso, existe uma divergência em todos os aspectos com relação a datas e inícios e fim. Todo mundo que tentou iniciar alguma coisa não conseguiu chegar até o fim, as contas matemáticas não batem, né? Não se chega a um denominador. Então são algumas coisas que são reveladas, mas que o seu cumprimento se dá sem o homem ter a total certeza do que está acontecendo. Apenas se cumpre e a gente vive o cumprimento delas, né? Então, por exemplo, das 62 semanas, existe aí alguns conceitos que podem ser gerados no início dessas 62, que foi o primeiro édito lá de Ciro, quando liberou o povo. Isso está em Esdras 1:3, depois de Dario no segundo, depois de Artaxerxes. Então se inicia aí essa contagem até a vinda do Messias, para se saber aí mais ou menos o final dessas 62 semanas. Mas eu não quero aqui esgotar esse tema, até porque acho que a gente não tem que se debruçar nisso, porque a nossa visão central é outra. Isso não vai nos gerar apenas alguma confusão matemática e não vai gerar em nós uma solução para a gente entender essa questão da tribulação. Porque eu digo a vocês, os maiores estudiosos acerca da contagem desse tema não chegaram no denominador. Quem somos nós? Quem sou eu aqui para poder traduzir para você uma contagem real ou não acerca disso? O que se tem a palavra diz que essas 69 semanas se findaria com a vinda do Messias. Ponto, acabou, fim de papo, acabou. Agora a gente está aguardando o início dessa última semana desses últimos 7 anos, ok?
Então é isso que a gente precisa se debruçar. Bem, se a gente ler lá, vamos ler mais uma vez Daniel 9, 26 e 27, diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, ou seja, Jesus, e já haverá lugar para ele, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Né? Jerusalém vai ser destruída. Né? O fim virá, ou o templo, enfim, já foi destruído, mas assim, a cidade vão se buscar afetar a cidade de Jerusalém. Né? E a gente vai ver isso lá no final, que é nesse momento que Jesus volta com a igreja, lá no final da tribulação, para poder dominar por 1000 anos aqui. Né? Então, com muitos ele fala, o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então aqui a gente já começa a entender um pouco a questão de como se dará essa tribulação, né? O início dela, que é quando Jesus, na verdade, ele não quer dizer que ele será morto, mas assim, o final das 62, das 69 é com a morte de Cristo. Vamos retomar isso. Mas o início dessas 7 só vai se dar com o arrebatamento, né? Quando já não haverá mais lugar para ele. Então o texto de Daniel 9, 26 e 27 ele é muito autodidático para a gente entender esse momento. Né? E aí vão haver as guerras, as desolações, e aí esse anticristo fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, por 7 anos, mas no meio desses 7 anos, ou seja, no meio da semana, nos 3 anos e meio, ele para de ser bondoso, enfim, e aí começa então a atuar como ele é realmente, quem ele efetivamente é, né? E numa ala do tempo será colocado, ou seja, ele vai bagunçar com as coisas de Deus, vai querer sentar no trono de Deus, enfim. Ele vai achar que ele pode todas as coisas, né? Mas aí o final do texto diz, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Né? E a gente vai entender isso aí no decorrer das aulas e talvez aí da nossa escola bíblica dominical. Bom, a gente já viu aqui que ela será a 70ª semana de Daniel, será dividida em 2 de 3 anos e meio. Isso a gente pode ver lá em Apocalipse 11. Se você abrir comigo lá em Apocalipse 11, a gente vai ter aí uma noção central acerca disso, porque que se chegou aí nessa questão, né? Diz assim lá: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que dele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não ameaças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, né? 42 semanas, não, 42 meses. Então, essa tribulação ela vai ser de 7 anos dividido no meio, né? A gente pode também avaliar o intervalo entre a 69ª semana, quando o Messias foi tirado, e o início da última semana. Esse é o período da igreja, é o período que nós estamos vivendo, né? E ela há de ser tirada para que se cumpra a última semana. Ou seja, se a gente ler lá em Daniel, vamos voltar um pouquinho lá, eu acho que hoje é interessante a gente trabalhar um pouco mais o conceito bíblico, né? Não que os outros não sejam, mas a gente gastar um pouco mais de tempo aqui lendo a palavra. Mas lá em Daniel 12:1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, ou seja, a igreja, em tese não, né? É uma confiança, uma certeza nossa que ela não vai viver a tribulação, porque, como diz aqui, no finalzinho desse período tribulacional, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então a gente tem aí mais um texto bíblico que nos fundamenta aí a nossa visão que nós não vamos passar pela tribulação, né? A igreja não aparece aqui uma vez entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse, que só trata da grande tribulação. Então por aí a gente já vê também, se a gente ler lá toda a situação dos selos, das taças,
das trombetas, a gente não vê a igreja sofrendo com isso, a gente vê o povo de Deus, os judeus, né, que eu falo, ditos como povo de Deus, e também os ímpios, aqueles que se afastaram do evangelho, aqueles que não querem saber de Cristo, né? Então essas pessoas é que vão viver esses 7 anos tribulacionais, né? Aí a gente começa a entender qual que é o propósito dessa grande tribulação. Tratar com Israel e com a humanidade ímpia, né? O propósito da tribulação é tão somente esse, né? Se a gente ler lá em Jeremias 37, está dizendo: como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Então a gente começa a ver aí que existe aí um período de angústia para Israel, Jacó e Israel, né? Então a visão central é derramar juízo sobre os gentios e tratar com Israel, né? Gentios porque tem provocado a ira de Deus, não é de hoje, né? E a gente percebe isso. Jeremias falou muito sobre isso também, não só Daniel, mas Jeremias fala muito sobre essa visão desse afastamento do povo. Lá em 25, 32 e 33 diz assim: diz o Senhor, veja, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, não será recolhido e sepultado, mas servirão de esterco sobre o sol. A coisa não vai ser fácil não para quem ficar, né? Pois bem. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que está o pessoal que chegou aqui no Facebook. Eu dar um bom dia, para quem tem algum comentário, alguma coisa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Josenildo, também já está aqui. Adriana, Neide, Valquíria, boa. Adriana, Gabriel, Luiz, já falei. João também, João Coelho, Kelly, bom dia. Vamos ver aqui a Marleide e a Regina. Todos aqui, então, preparados. Vamos lá, vamos continuar nossa aula hoje, que realmente ela tem bastante coisa para falar. Enfim, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu PowerPoint. Se o Eric estiver aqui perto, Eric, meu PowerPoint sumiu. Bom, vamos tratando então. Enquanto o Eric vai me dar um apoio daqui a pouquinho. O propósito a gente já viu. Agora a gente fala um pouco da visão pós-tribulacionista. A gente sabe que a gente tem uma visão pré-tribulacionista, né? A gente acha que pensa e... Não, retoma tudo. A gente não acha, não pensa. A gente tem certeza que a gente não vai passar pela grande tribulação, né? Mas os pós-tribulacionistas, aqueles que pensam que realmente nós vamos passar pela tribulação e só ao final nós vamos ser salvos, enfim, nesse aspecto a gente precisa entender alguma situaçãozinha aqui. A primeira delas é que eles adotam o texto de Mateus 24, 14, 34, né, onde Jesus traz ali tudo que vai acontecer no final dos tempos, né? Ele escreve todas as situações, o fim dos tempos, como será a tribulação, quem é o anticristo e tal. Então ele traz uma série de elementos ali que, pelos que os teólogos entendem, dos pré-tribulacionistas, claro, né, eles justificam da seguinte forma, que esse texto, Jesus trata de todos os assuntos escatológicos, né? E o escritor, na verdade, de Mateus, ele escreve de forma interpolada. Como é que é isso? Conforme lembrou, sem um escopo cronológico, né? Espera aí que o Eric chegou aqui, ele vai me ajudar. Eric, não sei o que aconteceu aqui, ó. Travou? Ele não veio aqui. Vou ver aqui. Rapidinho, ele que já vai fazer. Bom, eu vou falando com você enquanto isso aqui. Então, assim, o escritor de Mateus em si, o que ele faz? Ele não tem ali um conceito sequencial cronológico. Ele escreve o que ele ouviu de Jesus, ele vai escrevendo e Jesus vem e fala sobre tudo. E talvez isso possa ter gerado ali um confronto cronológico e que dá a entender que nós vamos passar pela tribulação. E é por isso que é importante a gente entender o seguinte, a gente entender que a gente tem que sim visar sempre a interpretação sistemática do texto, né? Eu não posso tão somente ver uma visão que não seja sistemática. Eu tenho que sempre avaliar uma visão sistemática, ou seja, os demais textos que falam sobre essa matéria,
como é que funciona isso? Elas estão de acordo, elas estão funcionando, elas estão trabalhando no mesmo sentido do que esse texto escrito por Mateus? E é onde a gente chega, nesse contexto, a gente chega no entendimento de que não, que a gente tem uma série de outros textos que realmente trabalham de uma forma diferenciada, trabalham de uma forma que levam a entender que o pré-tribulacionismo realmente é a realidade. Se você quiser deixar, não tem problema, eu vou levando aqui. Acho que é capaz. Pode deixar aí que eu vejo. A gente vai. Eu vou deixar depois você vai receber aí os slides, mas eu vou explicando aqui para a gente não perder muito tempo, porque hoje a aula realmente é um pouco mais maçante, então se a gente fica um pouco, a gente acaba perdendo. Então, de alguma forma que não funcionou o PowerPoint para você não vai ter essa visão hoje, mas você vai receber logo no final da aula os PowerPoints. Então, a gente precisa entender isso, que a escrita de Mateus pode ter sido uma escrita interpolada, ou seja, desconexa com o que ia acontecer. Então, talvez Jesus falou alguma coisa ali que ele colocou numa ordem diferente, e aí dá a entender isso. Mas se a gente ler lá Daniel 12:1, como a gente leu agora há pouco, Lucas 21:36, 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 3:10, a gente vai começar a entender sistematicamente que a visão é que a gente não vai passar pela tribulação, ok? Então a gente precisa sempre trabalhar isso, não pegar um texto apenas escrito e se debruçar nele. Vamos ver outros textos que falam sobre a mesma matéria, se ela realmente está dizendo e está abordando dessa mesma forma, ok? Bom, outro ponto interessante nesse período tribulacional. Vai ter salvação? O pessoal vai ter direito, vai ter condições de ser salvo nesse período? Não. Sim, vai ter sim. Não pensa você, não de Jonas não, que não quer, né? Hoje eu até vou pregar sobre isso, mas assim, vai ter sim, né? Para quem? Para os judeus e para os ímpios, esses que ficarem, né? A gente pode pensar aí que seria uma última chamada, né? Para judeus e gentios. Agora é evidente, sem o Espírito Santo habitando dentro das pessoas, apenas agindo pela sua onipresença, com o anticristo, com o poder do mundo, porque hoje a única coisa que detém o anticristo de trabalhar, que detém o diabo de atuar sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus sobre nós, né? Dentro de nós. Então, sem o Espírito Santo dentro de nós, uma atuação mais distante, de onipresença, mas não habitando dentro de nós, né? Falando por meio de nós. Então, assim, vai ficar muito mais difícil, né? Ele vai atuar, o Espírito Santo vai atuar na mente, no coração, e vai ser muito mais complexo. E você vai ser pressionado a coisas que você vai ter que fazer, senão você vai morrer, né? E muitos vão morrer mesmo. Muitos vão morrer porque não vai ter conversa, é meio que Estado Islâmico mesmo, o negócio funcionando. Ou não aceita ou morre, né? Mas claro, morreu por amor a Cristo, por ter sido reconciliado, né? Alguns escritores dizem que muitos desses que estão desconciliados ou desviados de Cristo vão se reconciliar porque sabem da verdade, sabem o que está acontecendo, né? Arriscaram e perderam. Então eles vão voltar rapidamente para poder estar nos braços do Pai, né? E também a gente tem que entender, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, que haverá nesse contexto o trabalho das duas testemunhas, né, que a gente vai já falar um pouco sobre isso, e dos 144 mil que seguiram a Cristo. Então essas pessoas vão estar aí trabalhando para poder trazer a ideia de que realmente aquilo é uma farsa e que não vai funcionar, né, que o anticristo é uma verdadeira mentira, se é que a gente pode dizer isso, uma verdadeira mentira, né? Então isso é uma coisa também que vai ser muito real, vai ser evidente. Agora, se hoje a gente vê muitos cristãos frouxos, muita gente que não paga um preço desse tamanho para estar com Cristo, não vai ser na hora da tribulação que esse cara vai voltar, né? Então, infelizmente, o inferno é feito por diabo e os seus anjos. Mas tem gente que gosta de aproveitar também aí, né? E entrar na brecha, paciência, infelizmente. Enfim.
Durante a tribulação, o diabo moverá forte perseguição contra os judeus e contra os que se converterem nesse tempo. Então, é uma coisa muito real que vai viver. Então, existe a possibilidade de salvação nesse período? Existe. Né? Agora, muitas pessoas falam, pastor, então eu vou esperar. Né? Se tem uma segunda chamada, eu vou esperar a segunda chamada. Agora, você tem que entender o seguinte, se Cristo não volta daqui a 100 anos, você vai morrer. E se você morrer sem Cristo, você não tem segunda chamada. Né? A tribulação é para quem vai estar vivo. A tribulação é para aquela geração que vai viver o arrebatamento. Eu não sei se vai ser a minha, pode ser que sim, pode ser amanhã, pode ser agora, mas pode ser que seja daqui a 200 anos, a 500. Lembra da lei do sigilo, que nós falamos na aula passada ou retrasada? Ninguém sabe o dia e a hora, porque senão todo mundo se prepara e se prepara mentirosamente, sem coração, sem alma, né? E o inimigo também se prepara. Então, assim, naquele dia só Deus sabe. Então, nem os anjos sabem, ninguém sabe. Então, não tem profecia da última hora para chegar, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Não, ninguém sabe. Então, por força da lei do sigilo, fica com a tua vida aí reta no altar, porque senão você pode sofrer as consequências. Né? Lembre-se, a segunda chamada é para quem vai estar vivo. É para quem viver a tribulação. Né? Não é para quem morreu antes da tribulação. Esse que morreu antes da tribulação sem Cristo, lamento. Né? Infelizmente, eu não posso dizer nada acerca dele a ser salvo. O anticristo ele vai exercer um poder político e religioso, então por força disso vai ser muito mais difícil a gente poder trabalhar neste meio, né? São pessoas realmente guiadas por Deus que vão poder estar ali tratando essa mensagem, né? Os salvos na tribulação, eles vão ser pessoas que serão lavadas pelas vestes do Cordeiro. Então a gente tem que lembrar o seguinte, em Apocalipse 7,14, como é que vai ser salvo então? Vai ser pelas obras? Vai ser pelo derramamento do próprio sangue? Como é que eu vou ser salvo? Ou a pessoa vai ser salva na tribulação? Só reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro caminho para judeus, para gentios. O único caminho que se tem é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não é boas obras, não é a entrega do corpo, não. É reconhecendo Jesus. Isso não muda. A forma de se chegar a Deus por meio da salvação não muda. É sempre por meio de Jesus. Né? Então ela continua sendo pela confissão de Cristo Jesus, pelo arrependimento. Porque sem isso nós não chegamos a lugar nenhum. E aí a gente entra nesse contexto já de saber quem é, ou quem são esses 144 mil que está descrito lá em Apocalipse 7:1, está descrito lá em Apocalipse 14, 4 a 5. Apocalipse 14, 4 a 5 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculadas. Então a gente vê ali que após a abertura dos 6 selos, né, e a gente vai falar de selo, de trombeta, de taça na semana que vem, deflagra-se então assim uma série de atrocidades, né? E há um breve período sem vento sobre a terra. Lá em Apocalipse 7:1 diz isso. E aí 4 anjos que iriam iniciar ali, ia começar a danificar a terra por força disso, pela ira de Deus mesmo, eles recebem ordem para não fazer. E nesse momento então aparece a figura de 144 mil, que são representados por 12 mil de cada uma das tribos de Israel, das 12 tribos, né? Que são chamados na Bíblia de servos do nosso Deus, que eles serão selados por Deus, eles pregarão sobre a terra e contribuirão para a salvação dos judeus. Então esses caras vão ser aqueles que vão trazer a mensagem de salvação para o povo de Deus, né? Para os judeus, para os ímpios, claro, para quem aceitar, mas principalmente para os judeus. Eles são separados, são 12 mil de cada tribo. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, que as tribos de Israel, elas têm uma contagem meio diferente. São 12, mas que se tornam 13, mas que às vezes se torna 12 de novo. Por quê? Porque a tribo de José, ela não tem uma tribo específica, ela foi representada pelos filhos de José. Como José ficou no Egito, então Jacó assumiu Efraim e Manassés como tribo. Então, de 12 ficou 13, na verdade, né? Mas como Levi não recebeu terra, então baixou para 12 de novo. E é interessante aqui
que você vai ver que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, de onde pode surgir aí o falso profeta, para você entender o conceito sobre isso, né? Então, depois aí, você lembra das 12 tribos? Depois você fala aí as 12 tribos e vê se você lembra, se você está craque aí em Velho Testamento, né? Bom, esses 144 mil, então, serão pessoas que serão aí separadas por Deus, né, para poder realmente trazer uma palavra de salvação para o povo judeu. E aí também nós temos a figura das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Em Apocalipse 11, 3 a 7, diz que eles vão profetizar por 42 meses. Eles vão iniciar aí esse processo dos primeiros 3 anos e meio da tribulação de profecia. Serão homens também usados por Deus para trazer, para fazer obras miraculosas, para fazer coisas lindas no meio do povo, para tentar demonstrar que existe um Deus sim, né? Que aquele povo estava ali e eles precisavam se arrepender com máxima urgência, porque a coisa ia pegar, né? Então seriam aí duas pessoas realmente usadas por Deus na terra para poder mudar aí essa história, para poder trazer a palavra de Deus junto com os 144 mil, né? Muito se discute quem é que serão essas duas testemunhas, quem vão ser essas pessoas. Então, já se falou de Enoque, já se falou de Josué, já se falou de Zorobabel, enfim, já se falou uma série de pessoas aí. Mas a maioria, a tendência maior de entendimento sobre essas duas pessoas recairiam sobre Moisés e Elias, né? Claro que há divergência, porque, poxa, mas a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que ao homem é dado morrer uma só vez, Moisés já morreu, como é que pode voltar? Né? Então, assim, existe uma série de tendências aí. Mas o texto do versículo 6 do capítulo 11 de Apocalipse diz o seguinte, que essas duas testemunhas, elas têm poder para fechar o céu de modo que, olha só, não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Quem é que deu ordem para não chover? Ou quem é que deu ordem para chover? Quem é que mexeu com isso lá, com Acabe? Foi Elias, né? E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quem é que foi usado por Deus na terra para poder trazer pragas para o povo do Egito? Moisés, né? Quantas vezes desejar. Então, por força desse texto do versículo 6, é que se chegam aí ao denominador que essas duas testemunhas, elas podem ser Moisés e Elias, até pela força e o poder que elas terão de Deus aqui na terra, né? Então, presume-se que seja dessa forma. Mas essas duas testemunhas também não são eternas, elas vão morrer quando chegar aí ao final da sua atuação. O versículo 7 diz sobre isso do capítulo 11, né? Mas morrem e ressuscitam logo em seguida também, demonstrando que realmente são de Deus, são poderosas e estão cobertas pela unção e pela ação de Deus, né? O povo precisa ver isso, né? E depois disso haverá um terremoto e morrerão pessoas. Enfim, o que nos cabe aqui entender? Que tanto os 144 mil como as duas testemunhas vão ser aí pessoas, vão ser homens e mulheres de Deus que estarão sobre a terra para poder ser usados, para poder ainda tentar trazer o povo para perto do Senhor. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Estou vendo que a Regina falou alguma coisa aqui. Penso que as testemunhas seriam semelhantes a Moisés e Elias, que foram os milagres que Moisés e Elias fizeram. Exatamente. É bem isso mesmo, Regina. É o que hoje a maioria dos teólogos pensa. Não digo grande maioria, mas assim, é uma visão mais centrada acerca deles pelo texto do versículo 6 do capítulo 11 de Apocalipse. Ok? Bom, vamos entrar agora na questão do anticristo. Quem seria esse anticristo? Quem é a pessoa do anticristo, né? Porque muito se fala, será que o anticristo já nasceu? Ele está aí pronto? Então, esse cara está despontando, esse cara pode ser, olha, está chegando o tempo. Olha só, veja bem, a gente precisa entender o seguinte, que já nasceram uma série de pessoas que criaram uma série de atrocidades no mundo e se pensou que era o anticristo. E se levou, esse é o anticristo, esse é o anticristo. A gente pode falar alguns, por exemplo, Hitler. Quem não pensou que esse cara poderia ser o anticristo? Né?
com a maldade no coração, com a visão de divisão que ele tinha, né? Então, assim, já nasceram outros grandes líderes do mundo que mataram milhares, milhões de pessoas, que alguém já pode até ter pensado, esse cara pode ter sido o anticristo, né? Ele é o anticristo. Então, o anticristo realmente é uma pessoa que ele vai vir para assumir o controle do mundo, né? Quando houver o arrebatamento da igreja, a gente tem que pensar na forma prática da coisa. Você imagina que carros vão bater, aviões vão cair, navios vão afundar, vai acontecer desgraças. Por quê? Porque os crentes vão ser tirados da terra. E se eu sou piloto de avião e o meu copiloto também é de Cristo, o avião vai cair, né? É uma situação. Ah, mas vai matar pessoas, pastor. Olha, se são de Cristo ali dentro, vão ser arrebatados também. Mas os demais, paciência, porque não aceitaram a verdade de Cristo, né? Então a gente tem que pensar muito bem, muito claro nisso. Então esse cara que vai vir, ele tem que ser alguém que seja religiosa e politicamente muito bem estabelecido, né? Ele tem que ser uma pessoa com uma inteligência fora do comum. Ele tem que estabelecer no coração das pessoas segurança, dizer, não, calma, nós vamos sair disso, nós vamos resolver tudo isso, fiquem tranquilos, e vai vir com um discurso de paz ao coração das pessoas, né? Então ele vai estabelecer uma trégua durante os 3 anos e meio iniciais, vai trabalhar o coração das pessoas para que essas pessoas saibam que ele realmente é bom, que ele vai conseguir abraçar aí o coração dessas pessoas de uma forma diferente, né? E aí, então, só depois, nos últimos 3 anos e meio, é que ele revela aí a sua natureza ruim, perversa, má, e que vai buscar destruir tudo que foi construído por Deus, né? Então a gente precisa entender isso, que esse cara é um cara realmente preparado para mentir, para persuadir, para iludir, para depois ele entregar quem ele realmente é. Porque assim, muitas pessoas, a gente tem que entender o seguinte, que muitas pessoas, elas são extremamente desvinculadas das coisas. Eu conheço pessoas que dizem, esse negócio de macumba, de Deus, eu não gosto muito disso, não quero nem ouvir falar disso. E essas pessoas, elas vão estar o quê? Disponíveis para que o mundo traga algo de solução para elas, né? Então é onde o anticristo vai entrar e vai conseguir seduzi-las e vai ganhar a confiança delas nos primeiros 3 anos e meio, né? Então, quando que ele se manifesta? Apenas quando o Espírito Santo sair da terra, que é o que detém. Se a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 2,6, a gente vai ver que o Espírito Santo é aquele que detém a atuação do inimigo. Quando ele for embora com a igreja, está pronto, está preparado para o anticristo vir e se estabelecer, né? Ele vai trazer uma falsa segurança para restabelecer a ordem e apaziguar os ânimos após o arrebatamento, né? Vai ser uma pessoa de extrema inteligência, com um governo hábil e um poder extraordinário. Isso a gente tem aí em Daniel 11:36, em Apocalipse 17, 1, 13, 17. Então a gente vai ver que não é um qualquer, é alguém extremamente preparado para poder fazer o que ele vai fazer, né? E ele vai para você ter uma ideia, ele vai fazer um acordo com Israel, né? Como é que Israel entra nessa brincadeira, né? Mas ele vai ser tão persuasivo que ele vai fazer um acordo. Daqui a pouco a gente descobre o porquê desse acordo, né? E aí eu pergunto para você, mas quem será esse cara? Da onde ele vai surgir, né? E eu digo a você, não adianta você ficar especulando, porque como eu disse antes, a gente já teve uma série de pessoas que a gente já pode indicar, esse cara é o anticristo. E olha, nasceu o anticristo. Tal. Então a gente tem que entender o seguinte, vamos falar da lei do sigilo lá de trás, né? Como ninguém sabe o dia e a hora, nem Satanás, então não adianta. Satanás sempre vai ter que ter alguém preparado para esse tipo de coisa. Sempre vai ter alguém que está envolvido nas coisas dele para poder assumir esse papel, essa postura. E eu penso, é uma coisa minha, uma questão minha, eu penso que na verdade, o diabo fala ao coração das pessoas, de geração por geração. Eu acho que o diabo tem intimidade com essa pessoa para poder falar, olha, você é o anticristo, você vai ser o anticristo. Então aquela pessoa vive isso dentro dela
enquanto perdurar, porque se não acontecer, se acontecer o arrebatamento alguma coisa, ela está preparada. O diabo vai capacitar e vai fazer ela ser esse anticristo, né? Então, por força da lei do sigilo, nem Satanás sabe. A gente não sabe, ninguém sabe. Então, o que ele tem ele sempre tem alguém preparado. Entenda isso. Desde que o mundo é mundo, desde que nós estamos na época da graça, desde que nós estamos aguardando a vinda de Cristo, Satanás sempre tem alguém preparado. Por isso que nós temos maldade excessiva no mundo, porque ele sempre prepara alguém para fazer algo que ele preparou para poder dominar o mundo. Então essa pessoa, enquanto ela não pode dominar o mundo, ela destila do seu mal de outras formas, de outros venenos, governando às vezes uma nação, praticando atos que não deve. Enfim, ele tem alguém preparado, toda geração a geração, em prontidão para assumir esse governo mundial assim que a igreja for retirada da terra. Então não adianta falar, olha, nasceu o anticristo. Eu lembro quando eu era criancinha, eu assisti um filme que eu não me recordo agora o nome, acho que era Profecia, alguma coisa. E eu lembro que aí nascia uma criança, isso me marcou muito. E eu nem era cristão, lá na minha família nunca foi cristão quando eu era criança, né, evangélica, enfim. E aí, então, eu lembro que nasceu e falava, esse é o Damien, eu acho que era o nome dele, né? É o anticristo. E eu ficava pensando, uau, que legal, o anticristo vai nascer, vai acontecer alguma coisa e tal. Aí agora, sabendo disso, que bobagem, né? O anticristo nasce anticristo todo dia, né? De gerações a gerações, milhares de anos está nascendo, o diabo está sendo frustrado ano a ano, porque enquanto Jesus não voltar, enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto o Espírito de Deus não sair da terra, o anticristo está preso, está ali, ó, atado, não pode fazer nada, né? Então, assim que isso acontecer, o anticristo, então, não é que ele nasce no sentido de ele aflora, né? Por quê? Porque é só assim que ele pode atuar. Ele vai ser admitido por todos, porque vai ser uma pessoa diferente, né? Claro, a gente pode ter aí algumas indicações, né, de geração, né? Outro dia uma pessoa falou, eu acho que é o Macron, lá da França, que é o anticristo. Bom, se ele for realmente uma pessoa usada pelo inimigo, se o Jesus voltar amanhã, pode ser ele mesmo, por que não, né? Pode ser qualquer outra pessoa aí que tenha uma influência mundial e que ressurja aí para poder realmente apaziguar, entre aspas, o que a terra vai sofrer, né? O que aqueles que não aceitaram a Cristo vão sofrer. Os salvos, é importante a gente lembrar que ele não vai ter misericórdia dos salvos durante a tribulação, né? Ele vai guerrear contra esses caras e vai vencê-los. Né? Em Apocalipse 13, 7, diz que ele vai matar os santos. E vai mesmo. Né? Os santos são aqueles que se converterão. Né? Os mártires são aqueles que se converterão durante a tribulação. Olha só como é que é chamado o cara que se converte na tribulação, mártir. Por quê? Porque vai ser tão difícil que não vai ter como fazer de forma facilitada. Né? Então, por serem salvos, eles serão alvos da ira do anticristo e vão padecer na mão dele. Mas morrendo, falando e acreditando, se arrependendo e confessando Jesus, você vai ter, essa pessoa vai estar salva durante a tribulação, ok? E aí a gente tem que entender o seguinte, que segundo o próprio Apocalipse, essa besta ela vai surgir do mar. Apocalipse 13 também diz isso, né? E mar simboliza nações. 17, 15 diz isso. Então ele vem mesmo para dominar as nações, ok? Será gentil? Olha só. Aí tem uma divisãozinha rápida que a gente vai fazer, a gente já está finalizando a nossa aula. Eu tenho mais aqui 2 ou 3 slides. Ele vai ser gentil, ele não vai ser judeu. O anticristo não vai ser judeu, ok? Então a gente tem que entender isso. Porque ele tem que comandar a Europa, ele tem que comandar aqui a América, então ele precisa ser alguém mais influente no mundo político. Então esse cara não vai ser judeu. E o governo dele é parte do tempo dos gentios e do domínio dele sobre Israel. Então a gente precisa entender que ele vai levar um entendimento de que realmente Israel não pode ser o que ele isso está errado, enfim. O mundo tem que se voltar contra Israel, de uma certa forma, nos últimos 3 anos e meio, ok? Porque no começo ele vai fazer até um acordo com Israel. Então a gente vê aí que o anticristo, pelos estudos que nós fazemos e lemos, ele será gentil e não judeu. Mas aí a gente entra na segunda figura. E é interessante que, como o diabo é imitão, né? Ele é o diabo, ele quer se equiparar a Deus. Aí ele cria o anticristo, né?
que quer se comparar a Jesus. Aí ele cria o falso profeta, que vai ser aquele cara que vai se equilibrar, entre aspas, com o Espírito Santo de Deus. Sonso, né? Mas, enfim, ele acha que ele pode fazer isso. Então, o falso profeta, ou a segunda besta, como é chamado também, ele vem para apoiar o trabalho do anticristo, ele vem para apoiar religiosamente esse trabalho, né? A gente lembra que o anticristo ele tem uma esfera política e espiritual grande, mas quem vai assumir mais essa postura espiritual é o falso profeta. Por quê? Porque ele tem que se filiar, ele tem que convencer os judeus. Então, por que a gente pensa, por que os autores pensam que o falso profeta ele é judeu? Porque é ele que vai ser o elo para fazer essa ligação do mundo ou do anticristo com Israel. Então é ele que vai trabalhar isso. Então a gente pensa que o falso profeta pode ser judeu, né? Porque só um judeu pode ser aceito pelos próprios judeus. Só um judeu tem mais força para poder ser aceito pelos demais judeus, ok? Agora que é interessante para você, para a gente finalizar a aula com uma coisinha bem legal. Da onde? Se ele é judeu, como é que ele pode ser usado, né? E aí a gente vai ver que quando teve aquela divisão que a gente passou lá atrás, agora há pouco, sobre as 12 tribos de Israel, né, que os 144 mil serão das 12 tribos de Israel, deixa eu só lembrar aqui qual é o texto para te falar. O texto está lá em Apocalipse 14, 4 a 5, e depois Apocalipse 7, 1 também está dizendo sobre isso. Aí a gente vai ver uma coisa bem interessante. Lá não está relacionada à tribo de Dan. Depois dá uma lidinha para você ver. Não existe a tribo de Dan relacionada. E quando Jacó abençoou os seus filhos, abençoou as tribos, e os filhos são o nome das tribos, né? Quando ele foi falar de Dan, ele disse que Dan julgaria o seu povo, e Dan apareceria como uma serpente à beira do caminho, a qual picaria os seus irmãos. Olha só que coisa interessante. Isso está lá em Gênesis 49, 16 e 17. Então a gente tem aí um elemento, se a gente olhar lá Apocalipse 7, 5 a 8, a gente vai ver que não tem a relação de Dan nas tribos dos 144 mil, né? E a gente vai ver que na bênção entregue, Jacó fala, ó, cara, você vai ser o Judas aí da história, viu? Né? Então diz que Dan julgaria o seu povo. Olha só, o falso profeta vai ter esse poder, né? De julgar os judeus, de poder matar, de poder fazer o que ele bem entender. Então a gente tem aí uma coisa bem legal, você vai receber nos slides daqui a pouco. Avalia isso, dá uma lidinha no texto bíblico para você ver que interessante isso, né? E eu encerro dizendo para você o seguinte: o falso profeta vai induzir os judeus a aceitarem o anticristo, e assim como o anticristo, ele também vai ter poderes miraculosos. Você vai ver lá, você pode confirmar isso em Apocalipse 13, 12 e 13, e sinais extraordinários, no versículo 14 também. Então, eles terão poder para poder persuadir pessoas, né? Fará a imagem do anticristo e exigirá que todos o adorem, exigirá que todos tenham o sinal da besta, outra coisa também que afeta o mundo, né? O que é esse sinal da besta? Será que é um chip que vai entrar no corpo? Será que é o código de barra? Eu lembro há muitos anos atrás, quando se criou o código de barra. O código de barra é o sinal da besta. Daqui a pouco todo mundo vai ter um código de barra e eu já vai fazer uma leitura aqui e vai ser assim, né? Não sabemos também, né? Não se sabe. E a outra coisa, por que o número 666? Por que a besta é 666? Não se sabe também, né? Eu tenho uma tese minha. Número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então, o diabo é o número 6. E como eles são 3, Satanás, anticristo e falso profeta, então 666, 666, né? Tá certo? Não sei. Mas é uma tese minha acerca disso. Mas também não tem uma explicação, a Bíblia não tem uma explicação salutar ou plausível acerca disso, que a gente tem uma interpretação melhor, né? E sempre se pensou que alguém de índole má fosse a besta, né? Eu volto a dizer, mas nem sempre, né? Só depois mesmo do arrebatamento que a gente vai ver essa pessoa, entre aspas, nascer, aflorar, pois a primeira e a segunda besta só entrarão em cena após o arrebatamento da igreja. Ok, pessoal?
Era isso que eu tinha para falar para você hoje. A semana que vem eu quero falar um pouco sobre a abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramamento das taças nesse contexto da grande tribulação, para a gente entender aí um pouco mais o que vai ser essa terra aí neste período, tá bom? Bom, que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada, espero que você tenha curtido aí um pouco. Eu estou recebendo aí as respostas, recebi respostas hoje de meia-noite, hoje de manhã tem a gente mandando. Glória a Deus, volto a dizer para você, isso não tem cunho de te avaliar, isso não tem cunho de te fazer ficar fazendo mais coisa, já tenho tanto trabalho na minha vida, para que isso? Mas não, é mais para você, cada vez que você responde uma pergunta, você tem mais acesso à matéria e você consegue absorver mais aquilo que a gente falou, tá bom? Essa aula fica gravada também, assista depois, gaste um tempo. Se você tiver alguma pergunta, mande lá no nosso grupo e a gente vai se falando. Hoje eu vou mandar aqui os slides, talvez eu consiga mandar um gabarito para vocês das perguntas da semana passada e vou ver se eu mando mais algumas perguntas para vocês irem ativando a mente acerca disso, tá bom? Um domingo de bênção, espero você mais tarde online, às 19 horas, no nosso Facebook, talvez no YouTube da Rede de Fé para o nosso culto, ou presencialmente lá na igreja. Temos uma capacidade limitada de 30%, mas em tese aí as pessoas que irão, a gente tenta acomodar ali para poder ceiar. Hoje é dia de ceia, né? Você vai fazer online, faça aí, separe o seu pão, separe o seu cálice, que vai ser bênção. Beijo no seu coração, que você tenha um domingo de bênção, de vitória, uma semana abençoada também. E amanhã às 11 horas da manhã, a gente vai estar orando pelo perfil da Rede de Fé lá no nosso Instagram. Tenha um dia de vitória e que Deus abençoe você. Fique na paz, meus queridos. Deus abençoe.